Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou mostrar como fazer um delicioso pastel de Belém. É fácil e realmente saboroso. Para essa receita, você vai utilizar 250 gramas de margarina. Se você não tem nenhuma medida, você pega a latinha de margarina. Com uma faca, você divide metade da margarina e utiliza uma metade daquelas. Você vai estar utilizando também um ovo, e já coloquei aqui. Eu gosto sempre de colocar numa vasilhinha, não diretamente, porque pode acontecer, né? De o ovo vir estragado, qualquer coisa, e estragar o restante dos ingredientes que você já colocou. Por isso eu sempre gosto de fazer isso, viu? Após isso, você vai colocar o sal. Olha só, gente, como o pastel de Belém é uma receita doce, para quem for formiguinha, vocês podem estar utilizando o açúcar. Porém, eu prefiro o sal porque quebra um pouquinho do doce, sabe? Então, isso vai da preferência de cada um. Eu prefiro o sal. A massa, eu faço a mesma massa com que eu faço a empadinha. Aqui neste recipiente, eu coloquei 2 xícaras de 250 ml de farinha de trigo. Mas a quantidade que eu vou utilizar vai depender muito do tamanho do ovo e até mesmo da forma da margarina. Tem umas que parece que soltam mais líquido, outras menos. Então vai depender muito. Eu separei 2 xícaras para estar utilizando aqui. O que vai definir mesmo é o ponto da massa. O ponto da massa que define para vocês a quantidade do trigo que for usado. Vai misturando bem. Como qualquer massa, depois você vai ter que colocar a mão, né? Para amassá-la bem. Porque fica difícil você ficar mexendo no próprio recipiente. E eu já vou colocar a minha na bancada. Você vai colocar um pouco da farinha e vai colocar a massa. Então, você vai misturar aqui. Aqui em casa, eles amam esses pastéis de Belém. E realmente é uma delícia. Isso eu posso garantir. É delicioso. Vamos lá, tirar bem a massa, porque estamos em época de economia, não é mesmo? Então, vamos aproveitar. Eu gosto de fazer receitas com ingredientes mais fáceis de você ter em casa, porque eu sei muito bem como é. Você às vezes tem uma receita, querer fazer, porém você não tem os ingredientes.
Por isso eu gosto de estar fazendo coisa mais simples, que é mais fácil de você ter em casa. Pensa numa massa gostosa. E sem contar que depois ela se desmancha. É aquela famosa massa podre, né? Que é ideal mesmo. Eu sei que tem quem faça, mistura água ou mistura leite. Mas como eu faço só para nós aqui em casa, eu prefiro fazer assim, porque ela fica mais saborosa. Fica muito gostoso. Eu gosto de fazer, sabe? Gosto muito. Eu sou melhor fazendo do que comendo, na verdade. Mas eu fico contente quando eu faço as coisas e todo mundo come. Ó, veja bem, parecia que ia ter muito trigo, mas com certeza uma xícara inteira já foi. Mas depois vocês vão ver o ponto que fica massa, que é o que vai definir melhor, né? Porque tudo vai depender. Depois é algo assado, né? Eu prefiro do que a fritura. Se bem que eu faço fritura também. Porque mesmo que não seja muito saudável, muitas vezes você tem vontade de comer alguma fritura. E então eu faço. Meu cachorro tá bravo lá na rua. Toby? Meu cachorro é o Toby. É um pincher. Sapeca. Agora ele tá mais educadinho. Mas quando ele era menor, ele destruía tudo. Chinelo, qualquer coisa que ele conseguisse pegar, ele destruía mesmo. Agora ele até que parou um pouquinho com isso. Veja, gente, como tá indo o trigo. Eu ainda não adquiri a massa, que é o ideal. Que vou mostrar pra vocês, claro. Então, conforme eu já falei, eu utilizei 250 gramas de margarina, um ovo e meia colher de sal. Meia colher rasa de sal. E se vocês gostarem de tudo muito doce, podem estar utilizando o açúcar ao invés do sal. Está bravo. Ele é um sapeca. E agora, nessa quarentena, a gente está todo mundo em casa, né? Ele vai aprendendo mais a conviver, porque se caso contrário, um sai para o trabalho, o outro sai. Em meu estado, estamos assim, ainda com poucas coisas abertas. Esta semana que voltou a abrir normalmente, não tudo, com restrições. Mas semana passada estava apenas o essencial aberto e o restante todo fechado. E por isso estou em casa, não estou trabalhando. Mas sinto falta, viu? É difícil.
Você está acostumado a trabalhar e depois tem que ficar em casa. Eu trabalho na educação e por isso estou a tempo em casa. A gente só iniciou o ano e depois já paramos. Olha, gente, estou quase adquirindo ponto, veja bem. Ela já está uma massa, ó, maravilhosa. Mas eu vou colocar mais um pouquinho de trigo. Para que ela fique mais firmezinha um pouquinho. E depois eu vou mostrar como montá-las. Ó, quando você pega, faz isso, faz uma bolinha em sua mão. Claro, a minha mão estava suja de antes, né? Mas vocês podem ver, ó, que realmente ela não gruda. Quando chega nesse ponto, sua massa está boa. Agora, eu vou colocá-la aqui e volto em seguida para mostrar para vocês como montar. E olha o que sobrou do trigo. É praticamente 2 xícaras de 250 ml. Viram? Se o ovo fosse um pouquinho maior, iria as 2 xícaras. Então, a receita seria 2 xícaras mesmo. Neste caso, foi um pouquinho menos, mas por causa talvez do tamanho do ovo, que é pequeno. Eu volto em seguida para mostrar como se faz. Bom, gente, voltei para mostrar como montar. Olha só, você pega um pedacinho de massa, coloca em sua forminha no fundo e vai fazendo isso, espalhando para cobrir o fundo e as laterais. Ó, aqui está. Então, você pega e vai forçando aqui, para tirar o excesso. Tá vendo? Ó. Assim fica. E eu vou estar fazendo isso em todas, e eu volto em seguida para mostrar o que fazer depois. Depois que você colocar tudo nas forminhas, você põe dentro de uma forma e começa a colocar leite condensado. Não precisa encher, porque ele vai dar uma fervida, né? Quando estiver assando. Então, você vai colocar mais ou menos assim, faltando um pouquinho para encher. Veja, gente, este é o resultado. Olha só como fica. Viram? E olha para tirar da forminha. Basta virar. Ela sai com muita facilidade. Viram só? É muito fácil. Vejam bem, sem esforço algum. E aqui está, gente. Esse é o resultado. Por hoje era isso. Fiquem com Deus.